A vigilante noturna foi acusada de dormir no trabalho, e o milionário viu o livro que ela lia. Era o mesmo que ele lia para sua filha todas as noites antes dela desaparecer há 24 anos. A madrugada em São Paulo tinha aquele jeito de abraçar os prédios com um silêncio pesado, quase palpável, no 23º andar do condomínio residencial Vila Serena, um dos mais luxuosos da Zona Oeste. Rafaela Soares ajustou a posição na cadeira e virou mais uma página do livro que descansava em suas mãos. Estrelas no Jardim. Estava amarelado pelo tempo, com a capa desbotada e algumas folhas soltas que ela sempre tomava cuidado para não perder. Era estranho como aquele livro infantil a acalmava. Não fazia sentido uma mulher de 28 anos se apegar tanto a uma história sobre uma menina que conversava com as estrelas no quintal de casa. Mas Rafaela havia parado de questionar as poucas coisas que lhe traziam paz. O interfone da portaria zumbiu baixinho, quebrando o silêncio da madrugada. Oi, Rafa. O senhor Roberto Peixoto está aqui. Diz que precisa falar com você sobre uma questão administrativa. Rafaela franziu a testa. Roberto Peixoto era um dos moradores mais influentes do condomínio. Dono de uma das maiores construtoras de São Paulo, era quase 3 da manhã. Que tipo de questão administrativa não podia esperar até um horário decente? Manda subir. Ela respondeu, fechando o livro e o colocando sobre a mesa ao lado dos monitores de segurança. Enquanto esperava, Rafaela se olhou rapidamente no reflexo da tela do computador. Cabelos castanhos presos num rabo de cavalo meio desfeito, uniforme azul marinho impecável, mesmo depois de 6 horas de trabalho, e aqueles olhos que todo mundo dizia serem tristes demais para alguém tão jovem. Ela odiava quando falavam isso. O elevador social chegou com um ding suave, e Roberto Peixoto saiu dele com aquele jeito de quem carrega o mundo nas costas. Ele tinha uns 50 e poucos anos, cabelos grisalhos bem cortados e um terno que custava mais que o salário de Rafaela em 6 meses. Mas havia algo diferente nele naquela madrugada. Algo frágil. Boa noite, seu Roberto. Tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Roberto parou no meio da recepção, os olhos fixos na mesa onde ela havia deixado o livro. Por um momento, pareceu que ele havia visto um fantasma. Esse livro, ele murmurou, se aproximando lentamente. Onde você conseguiu esse livro? Rafaela olhou para estrelas no jardim, e depois de volta para ele, confusa. Ah, esse, eu tenho desde criança. Por quê? Tem algum problema? Desde criança. A voz de Roberto saiu mais áspera do que ele pretendia. Você se lembra de como conseguiu? Não muito bem, na verdade. Rafaela pegou o livro de volta, passando os dedos pela capa com carinho. Eu cresci num orfanato em Cidade Tiradentes. A irmã Maria disse que chegou comigo quando fui deixada lá, mas eu era muito pequena para lembrar. É meio estranho, né? Uma criança de rua com um livro desses. Roberto sentiu as pernas bambearem. Precisou se apoiar na cadeira para não cair. Seu Roberto, o senhor tá bem? Quer um café? Uma água? Ele balançou a cabeça, tentando organizar os pensamentos. Era impossível. Tinha que ser coincidência. Posso ver o livro? Rafaela hesitou por um momento. Era o único objeto de valor sentimental que possuía. A única conexão com um passado que ela não conseguia lembrar. Mas o homem parecia genuinamente abalado. Claro, ela disse, estendendo o livro para ele. Roberto pegou o exemplar com mãos trêmulas. Abriu na primeira página e leu em voz baixa. Para minha estrelinha que ilumina todos os meus dias, Papai te ama, 2001. As palavras saíram como um sussurro quebrado. Rafaela arregalou os olhos. Como é que o senhor sabia que estava escrito isso? Eu nunca mostrei para ninguém. Roberto fechou os olhos e por um momento deixou que as memórias o inundassem completamente. Isadora tinha 4 anos e estava de pijama rosa, sentada na cama com dossel decorada com estrelinhas douradas coladas no teto azul claro. Conta de novo, papai, a história da menina que fala com as estrelas. E ele lia todas as noites. Sempre a mesma história, sempre com a mesma paciência infinita. Seu Roberto. A voz de Rafaela o trouxe de volta ao presente. Ela o observava com uma mistura de preocupação e curiosidade. Desculpa, ele disse, devolvendo o livro. É que esse livro me lembra alguém muito importante.
Alguém importante. Roberto a estudou pela primeira vez. Realmente a estudou. Os olhos castanhos com pequenas manchinhas douradas, o nariz delicado, o jeito de inclinar a cabeça quando estava curiosa. Minha filha, ele respondeu simplesmente. Eu costumava ler essa história para ela todas as noites. Costumava. Ela desapareceu há muito tempo. Rafaela sentiu algo estranho no peito. Uma pontada que não sabia explicar. Sinto muito. Isso deve ser terrível. Roberto assentiu, sem conseguir tirar os olhos dela. Qual era mesmo a questão administrativa que o senhor queria tratar? Rafaela perguntou depois de um momento de silêncio desconfortável. Ah, sim. Roberto pareceu se lembrar da desculpa que havia inventado para subir até ali. Havia recebido uma denúncia anônima sobre a nova vigilante noturna estar dormindo no serviço. Mas agora, isso parecia absolutamente irrelevante. Na verdade, deixa pra lá. Não era nada importante. Ele se dirigiu ao elevador, mas parou antes de apertar o botão. Rafaela, você tem pesadelos? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Como é que o senhor, quer dizer, às vezes por quê? Pesadelos com um quarto azul? O sangue de Rafaela gelou, como ele podia saber. Eu preciso trabalhar, seu Roberto, o senhor podia. Claro. Desculpa incomodar tão tarde. O elevador chegou e Roberto entrou. Mas antes das portas se fecharem, ele falou mais uma vez. Rafaela, você sempre usou esse colar. Instintivamente, ela levou a mão ao pescoço, onde um pequeno pingente dourado com a letra I brilhava discretamente sob a luz da recepção. Sempre, ela respondeu. Desde que me lembro. As portas do elevador se fecharam, deixando Rafaela sozinha com 1000 perguntas e uma sensação estranha de que sua vida acabara de tomar um rumo completamente diferente. Ela voltou para sua cadeira, pegou o livro novamente e o abriu na dedicatória que tinha lido centenas de vezes. Para minha estrelinha, que ilumina todos os meus dias, Papai te ama, 2001. Pela primeira vez, se perguntou quem seria o papai que escreveu aquelas palavras e por que Roberto Peixoto as sabia de cor. Lá embaixo, no estacionamento do condomínio, Roberto permaneceu sentado no carro por quase 1 hora, as mãos tremendo enquanto segurava o celular. Havia um número na agenda que não discava há anos. O do detetive particular que havia trabalhado no caso do desaparecimento de Isadora. Mas será que estava pronto para reviver aquela dor? Será que estava pronto para a possibilidade de mais uma decepção? Ele olhou para cima, para o 23º andar onde uma luz ainda brilhava na janela da recepção, e tomou uma decisão que mudaria tudo. A investigação recomeçaria na manhã seguinte. Roberto não conseguiu dormir nem 1 minuto depois que voltou para casa. Ficou andando de um lado para o outro no escritório, parando ocasionalmente na frente da foto emoldurada que ficava sobre a mesa de mogno. A última foto de Isadora, tirada poucos dias antes do desaparecimento. Uma menininha de 4 anos, sorrindo para a câmera com 2 dentinhos da frente faltando, segurando justamente o exemplar de Estrelas no Jardim. Às 6 da manhã, ele já estava no telefone com Márcio Ferreira, o detetive particular que havia mexido céus e terra procurando por Isadora em 2001. Roberto, cara, que horas são? Aconteceu alguma coisa. Márcio, preciso que você faça uma investigação discreta para mim. Investigação. Roberto, você tá bem, sua voz tá estranha. Roberto respirou fundo. Como explicar que talvez, apenas talvez, sua filha estivesse viva e trabalhando como vigilante no próprio condomínio onde ele morava? É sobre uma funcionária aqui do condomínio. Preciso de informações sobre o passado dela. Tudo o que você conseguir encontrar. Ah, entendi. Problemas com funcionário. Qual o nome? Rafaela Soares. Mais ou menos 28 anos. Trabalha de vigilante noturna. Houve uma pausa do outro lado da linha. Roberto, você tem certeza de que é só isso? Porque pela sua voz, parece que tem muito mais coisa envolvida. Por enquanto é só isso. Márcio, quanto antes você conseguir, melhor. Depois de desligar, Roberto tomou um banho, se vestiu e decidiu que precisava vê-la novamente. Precisava observar cada detalhe, cada gesto, cada expressão. Precisava ter certeza de que não estava enlouquecendo. No Vila Serena, Rafaela estava terminando seu turno.
Havia conseguido dormir talvez 2 horas depois da visita estranha de Roberto Peixoto, e ainda estava com a cabeça cheia de perguntas sem resposta. Por que ele sabia sobre seus pesadelos? Por que conhecia a dedicatória do livro? E, principalmente, por que ela sentia que conhecia aquele homem de algum lugar? Estava organizando os relatórios da noite quando viu Roberto saindo do elevador social. Era 8 da manhã, bem cedo para ele, que normalmente só saía de casa depois das 10. Bom dia, Rafaela. Bom dia, seu Roberto, saindo cedo hoje. Tenho uma reunião importante. Ele parou na frente da mesa dela, fazendo questão de observar cada movimento. Você parece cansada. Dormiu mal. Rafaela levou a mão instintivamente ao colar no pescoço. Um gesto automático que fazia quando estava nervosa. Um pouco, sim. Tive uns pesadelos meio estranhos. Roberto sentiu o coração acelerar. Que tipo de pesadelos? Ah, besteira, coisa de criança, sabe? Sonhei com um quarto azul cheio de estrelas. Acho que foi por causa do nosso papo sobre o livro ontem. O sangue de Roberto gelou. O quarto de Isadora era azul claro com estrelinhas douradas coladas no teto. Exatamente como ela havia descrito. Estrelas como... Rafaela o olhou estranhamente. O senhor tá bem? Parece meio... obsessivo com essas coisas. Desculpa, é que... Roberto se recompôs. É que me lembra muito da minha filha mesmo. Ela também tinha pesadelos às vezes. Ela se chamava como... Isadora. Rafaela sentiu um arrepio percorrer a espinha. Não sabia por quê, mas aquele nome mexeu com algo profundo dentro dela. Nome bonito, ela murmurou, passando o dedo pelo pingente do colar. Roberto seguiu o movimento dela e parou de respirar por um momento. O colar tinha a letra I, a mesma letra do nome da filha. Esse colar é antigo. É o único que eu tenho. Uso desde sempre. Rafaela tocou o pingente com carinho. Acho que era da minha mãe biológica, sabe? A única coisa que me liga ao passado. Posso ver? Rafaela hesitou. Era a segunda vez em menos de 12 horas que ele pedia para ver algo pessoal seu. Não precisa tirar. Roberto se apressou a dizer. Só... Posso chegar mais perto? Ela assentiu, sem entender direito por quê. Roberto se aproximou e examinou o pingente. Era dourado, delicado, com a letra I gravada em cursivo. Igualzinho ao que ele havia dado para Isadora no seu 3º aniversário. Bonito, ele disse, a voz meio embargada. Seu Roberto, posso fazer uma pergunta? Claro. Como foi que sua filha desapareceu? Roberto engoliu em seco. Era uma pergunta que ainda doía, como no primeiro dia. Foi durante uma festa de aniversário, de um dos primos dela. A casa estava cheia de gente, crianças correndo para todo lado. Ele parou. As memórias voltando como uma enxurrada. Quando nos demos conta, ela tinha sumido. Procuramos em todos os lugares. Chamamos a polícia, contratamos detetives, mas nunca encontramos nenhum rastro. Que terrível! Ela tinha quantos anos? 4. Rafaela sentiu algo estranho no peito novamente. Uma sensação de familiaridade que não conseguia explicar. E vocês acham que ela pode estar viva? Roberto a olhou nos olhos. Eu nunca parei de acreditar nisso. Nesse momento, o celular de Rafaela tocou. Era o alarme que ela programava para lembrar de tomar o remédio para a ansiedade. Com licença, ela disse, pegando um comprimido da bolsa. Você tem problemas de ansiedade. Desde criança, a irmã Maria dizia que eu cheguei no orfanato muito assustada. Sempre chorando, sempre com medo. Os médicos disseram que provavelmente foi algum trauma, mas como eu era muito pequena, Roberto sentiu as pernas ficarem bambas novamente. Isadora também havia desenvolvido uma ansiedade terrível nos meses antes do desaparecimento. Havia começado a ter pesadelos, medos inexplicáveis, como se pressentisse que algo ruim estava para acontecer. Que idade você tinha quando chegou no orfanato? A irmã Maria acha que uns 4 ou 5 anos. Eu não tinha documentos, não sabia dizer meu nome completo, nada, foi meio confuso. 4 ou 5 anos, a idade que Isadora tinha quando desapareceu. Roberto precisou se sentar. Seu Roberto, o senhor tá passando mal. Não, é só que você me lembra muito ela. Rafaela sorriu tristemente. Todo mundo diz que eu tenho cara de quem passou por muita coisa. Acho que é isso. Não é isso.
Roberto a estudou mais uma vez. É outra coisa. O jeito que você inclina a cabeça quando está curiosa. O jeito que você brinca com o colar quando fica nervosa. Até o jeito que você segura o livro. O senhor tá me deixando meio assustada, Rafaela disse, mas sem hostilidade. Parece que o senhor tá vendo fantasmas. Talvez eu esteja. O celular de Roberto tocou. Era Márcio. Com licença. Ele atendeu, se afastando alguns passos. Roberto, consegui algumas informações preliminares sobre a Rafaela Soares. Já foi rápido. É que o caso dela é bem documentado no sistema de assistência social. Ela realmente cresceu no orfanato Santa Maria, em Cidade Tiradentes. Foi encontrada abandonada em 2001. Sem documentos, sem memória clara de quem era, a estimativa de idade foi feita pelos médicos, mas não é exata. O ano do desaparecimento de Isadora. Mais alguma coisa. Sim, tem uma coisa estranha. Segundo os relatórios, ela chegou lá com algumas coisas pessoais, um livro infantil e um colar dourado. Mas o estranho é que essas coisas pareciam ser de uma família de classe alta. Não combinavam com uma criança abandonada. Roberto olhou para Rafaela, que estava guardando o remédio na bolsa, o colar dourado brilhando no pescoço. Márcio, ele disse baixinho, preciso que você faça um favor para mim. Bem discreto. O que você quer? Preciso de uma amostra de DNA dela, sem que ela saiba. Houve uma pausa longa. Roberto, que história é essa? Do que você suspeita? Roberto olhou mais uma vez para Rafaela, que havia voltado a ler Estrelas no Jardim, inconscientemente fazendo os mesmos movimentos que Isadora fazia 24 anos atrás. Eu suspeito, ele disse lentamente, que minha filha pode não estar morta. 3 dias depois da conversa com Márcio, Roberto não conseguia tirar Rafaela da cabeça. Passava pelo condomínio em horários diferentes, sempre arranjando uma desculpa para aparecer na recepção durante o turno dela. Dizia que estava checando a segurança, ou que havia esquecido algo no carro, ou que precisava conferir uma correspondência. Rafaela começou a achar estranho, mas Roberto era um dos moradores mais influentes. Não era seu lugar questionar. Na quarta-feira de manhã, o destino resolveu dar uma ajudinha. Rafaela estava fazendo a ronda do 22º andar, quando ouviu gritos vindos do apartamento 2204. Uma mulher estava histérica no corredor. Socorro, meu marido tá passando mal. Acho que foi infarto. Rafaela disparou para o apartamento, ligando ao mesmo tempo para o SAMU. Encontrou um homem de uns 60 anos no chão da sala, consciente, mas com dores no peito e dificuldade para respirar. O senhor tá me ouvindo. Consegue falar? Dói muito, ele murmurou. Tá tudo bem. O socorro já vem vindo, a senhora. Ela se dirigiu à esposa. Consegue pegar os documentos dele e algum remédio que ele tome do coração. Enquanto tentava manter o homem calmo e consciente, Rafaela ouviu o elevador chegando. Roberto apareceu na porta, ainda de pijama e chinelo. Que aconteceu? Ouvi os gritos. Possível infarto. Já chamei o SAMU. Roberto se ajoelhou ao lado dela. Seu Antônio, consegue me ouvir? Roberto, o homem murmurou. Que susto. Fica calmo, velho. Os médicos já vêm aí. Rafaela estava verificando o pulso do Sr. Antônio quando ele teve uma nova crise de dor, se contorcendo e agarrando o braço dela com força. As unhas dele rasgaram a manga da camisa dela, deixando um arranhão no ombro. Ai! Ela exclamou, mas continuou segurando a mão dele. Tá tudo bem, seu Antônio. Respira devagar. Foi quando Roberto viu, no ombro direito de Rafaela, exposto pelo rasgo na camisa, havia uma pequena marca de nascença em formato de lua crescente, igualzinha à que Isadora tinha no mesmo lugar. Roberto sentiu o mundo girar. Ficou tão pálido que Rafaela achou que ele também estava passando mal. Seu Roberto, o senhor tá bem? Ele não conseguiu responder. A marca era inconfundível. Pequena, delicada, exatamente como a da filha. Até a posição era a mesma. O SAMU chegou alguns minutos depois. E em meio à confusão de maca, oxigênio e perguntas médicas, Roberto conseguiu se recompor superficialmente, mas por dentro estava em pânico total, depois que levaram seu Antônio para o hospital e a esposa foi junto na ambulância. Roberto e Rafaela ficaram sozinhos no corredor. Que susto, né? Ela disse, ainda meio ofegante. Ainda bem que conseguimos ajudar. É, ainda bem.
Roberto não conseguia parar de olhar para o ombro dela, onde a marca de nascença ainda estava visível através do rasgo na camisa. Seu Roberto, o senhor tem certeza de que tá bem? Tá com uma cara esquisita desde que chegou aqui. Só preocupado com o seu Antônio. Ele mentiu. Rafaela, posso fazer uma pergunta pessoal? Depende da pergunta. Você tem alguma marca de nascença? Ela olhou para ele como se ele tivesse perdido o juízo completamente. Que pergunta é essa? É que minha filha tinha uma marca no ombro e eu vi que você... Rafaela olhou para o próprio ombro e notou o rasgo na camisa. Ah, isso. Ela tocou a pequena marca em forma de lua. Tenho desde sempre. Por quê? Roberto sentiu as pernas bambearem de novo. Precisou se apoiar na parede. Como? Como é o formato? Uma lua pequena. Todo mundo sempre disse que parece uma lua crescente. Ela franziu a testa. Seu Roberto, que história é essa? Por que o senhor quer saber sobre marca de nascença? Roberto fechou os olhos e, pela primeira vez em 24 anos, permitiu que a memória do dia do desaparecimento voltasse completamente. Era um sábado ensolarado de março de 2001. A festa de aniversário do primo de Isadora estava acontecendo numa casa grande em Alphaville. Crianças correndo pelo jardim, adultos conversando na área gourmet. Aquela confusão gostosa de família reunida. Roberto estava conversando com uns cunhados quando Ivone veio correndo, o rosto branco de pânico. Cadê a Isadora? Como assim cadê? Ela estava brincando com as outras crianças. Roberto, eu não tô encontrando ela em lugar nenhum. A partir dali foi desespero total. Viraram a casa de ponta cabeça. Procuraram em cada canto, debaixo de cada móvel. Chamaram a polícia. Organizaram grupos de busca, como uma criança de 4 anos simplesmente some numa festa cheia de gente. A última vez que alguém viu Isadora, ela estava no quarto das crianças, brincando de boneca com as primas. Usava um vestido rosa com florzinhas, sapatilhas brancas e o colar dourado com a letra I que Roberto havia dado de presente. Quando a polícia chegou, fizeram 1000 perguntas. Havia algum funcionário da casa que eles não conheciam, algum visitante estranho, alguma pessoa que tivesse demonstrado interesse especial na menina. Foi aí que Roberto se lembrou de Zuleide. Zuleide Martins havia trabalhado como governanta da família por quase 2 anos. Era uma mulher quieta, meio esquisita, que nunca se misturava muito com os outros funcionários. Havia sido demitida algumas semanas antes da festa porque Ivone desconfiava que ela estava mexendo nas joias. Mas na festa, Roberto tinha certeza de ter visto ela conversando com Isadora perto do portão dos fundos. Na época, achou estranho, mas estava ocupado demais para investigar. A polícia foi atrás de Zuleide, mas ela havia sumido do endereço que constava na ficha de funcionária. Parecia ter se evaporado junto com Isadora. Seu Roberto, a voz de Rafaela o trouxe de volta ao presente. O senhor tá chorando. Roberto tocou o rosto e percebeu que estava mesmo com lágrimas nos olhos. Desculpa, é que essa marca de nascença que você tem é igualzinha à da minha filha. Rafaela sentiu um arrepio estranho percorrer o corpo inteiro. Igualzinha como? Mesmo formato, mesmo tamanho, mesmo lugar. Deve ser coincidência, né? Marca de nascença é uma coisa comum. Não nesse formato. E não nesse lugar exato. Rafaela ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Depois balançou a cabeça. Seu Roberto, eu sei que o senhor perdeu sua filha, e isso deve ser uma dor terrível. Mas eu acho que o senhor tá vendo coisas que não existem, tá tentando encontrar ela em qualquer lugar. E se eu não estiver? Como assim? Roberto respirou fundo. Era agora ou nunca. Rafaela, você toparia fazer um teste de DNA? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafaela o encarou como se ele tivesse sugerido que pulassem do prédio. Teste de DNA? Pro quê? Pra tirar essa dúvida da minha cabeça. Que dúvida, seu Roberto? O senhor tá falando sério. Mais sério do que nunca fui na minha vida. Rafaela deu alguns passos para trás, como se precisasse de distância física para processar o que estava ouvindo. O senhor acha que eu sou sua filha. Eu acho que é uma possibilidade que precisa ser investigada. Mas isso é loucura. Eu cresci num orfanato. Não tenho nada a ver com. Você tem o livro que eu lia para ela.
Tem o colar com a letra do nome dela. Tem pesadelos com o quarto dela. Tem a mesma marca de nascença dela. Chegou no orfanato na mesma época que ela desapareceu. Rafaela encostou na parede, sentindo a cabeça girar. Isso não pode ser verdade. Só existe um jeito de ter certeza. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as próprias mãos como se nunca as tivesse visto antes. E se for verdade, ela perguntou baixinho: e se eu for mesmo sua filha, o que isso muda? Roberto sentiu o coração se partir e se recompor ao mesmo tempo. Muda tudo, ele respondeu. Absolutamente tudo. Rafaela passou os 3 dias seguintes num estado de confusão total. A conversa com Roberto havia mexido com ela de um jeito que não conseguia explicar. Era como se alguém tivesse plantado uma semente de dúvida que não parava de crescer, mesmo quando tentava convencer a si mesma de que tudo aquilo era apenas o desespero de um pai enlutado vendo coisas onde não existiam. Mas e se não fosse na sexta-feira de manhã? Roberto apareceu na recepção com uma cara péssima, como se não tivesse dormido há dias, o que não estava longe da verdade. Bom dia, Rafaela. Bom dia, seu Roberto. Ela o cumprimentou sem levantar os olhos do livro, desde a conversa sobre o teste de DNA. Sentiu uma estranha timidez na presença dele. Pensou no que conversamos. Ela suspirou e fechou. Estrelas no jardim. Pensei. Não consegui pensar em outra coisa, na verdade. E eu não sei, seu Roberto. É muita coisa para processar. Quer dizer, o senhor tá me pedindo para aceitar que toda a minha vida pode ser uma mentira? Roberto se aproximou e se sentou na cadeira em frente à mesa dela. Eu sei que é difícil. Acredite, para mim também não é fácil. Passei 24 anos acreditando que minha filha estava morta. Mas e se o teste der negativo? E se eu não for ela? O senhor vai conseguir lidar com mais uma decepção. A pergunta atingiu Roberto em cheio. Era exatamente isso que o aterrorizava. A possibilidade de ter esperança novamente e depois vê-la ser despedaçada mais uma vez. Vou ter que conseguir. Ele respondeu honestamente. Mas se eu não tentar, vou passar o resto da vida me perguntando e se? Rafaela ficou em silêncio, brincando com o colar no pescoço. O gesto automático que Roberto já tinha percebido que ela fazia sempre que estava nervosa. Tem uma coisa que eu não te contei. Ela disse finalmente. O quê? Sobre o orfanato? Sobre como eu cheguei lá? Roberto sentiu o coração acelerar. A irmã Maria sempre me contou que uma mulher me deixou lá no meio da noite. Disse que eu estava muito assustada, chorando, e que a mulher disse que não podia me criar mais. Que era melhor eu ficar com elas. Que mulher? Nunca soube. A irmã Maria disse que ela parecia muito nervosa, que falou rápido e foi embora antes que pudessem fazer muitas perguntas. Mas tem uma coisa. Fala. Eu me lembro vagamente de uma mulher me chamando de filhinha. Não era minha mãe. Isso eu tenho certeza. Era outra pessoa. Alguém que cuidava de mim, mas que não era minha família de verdade. Roberto sentiu um nó na garganta. Zuleide sempre chamava Isadora de filhinha. Você lembra de mais alguma coisa dessa mulher? Pouco. Lembro que ela sempre cheirava a sabão em pó e lavanda. E que tinha mãos grandes, calejadas, mãos de quem trabalhava muito. Mãos de doméstica, como as de Zuleide, Rafaela. Roberto disse, a voz embargada. Eu preciso te contar sobre a mulher que eu suspeito que pode ter levado minha filha. Ele contou sobre Zuleide Martins, a governanta silenciosa que havia trabalhado para a família. Que foi demitida por Ivone semanas antes do desaparecimento, que estava na festa e que sumiu logo depois de Isadora. A polícia tentou encontrar ela, mas foi como se tivesse se evaporado, mudou de endereço, não deixou rastro, como se tivesse planejado desaparecer. E o senhor acha que ela me criou, que ela era a mulher que lembro. É uma possibilidade. Rafaela levou a mão à testa, sentindo uma dor de cabeça chegando. Isso é muito louco, seu Roberto, muito louco mesmo. Eu sei, mas louco não significa impossível. Nesse momento, o celular de Roberto tocou. Era Ivone. Roberto, onde você tá? No condomínio? Por quê? Cláudia quer almoçar com a gente hoje. Disse que tem uma coisa importante para conversar. Roberto suspirou. Cláudia era sua irmã mais velha. Uma mulher de personalidade forte que sempre se metia nos assuntos da família. Desde o divórcio dele com Ivone,
Ela havia assumido o papel de mediadora nas questões familiares, especialmente as que envolviam dinheiro. Que tipo de coisa importante? Não sei. Você sabe como ela é, faz mistério pra tudo, mas parecia sério. Tá bom, que horas? 1 hora no Fazano. E Roberto, tenta chegar no horário. Por favor, você anda muito estranho ultimamente. Roberto desligou e olhou para Rafaela, que tinha acompanhado a conversa. Problemas familiares, ele explicou. Imagino como deve ser complicado, uma família grande, né? Nem tanto só eu, minha irmã Cláudia e minha ex-mulher Ivone. Mas é como se fossem 50 pessoas. Rafaela sorriu tristemente. Eu sempre quis ter uma família, mesmo que complicada. A frase atingiu Roberto como um soco no estômago. Ali estava uma jovem que havia crescido sozinha, sem ninguém, enquanto ele passava anos se lamentando pela filha perdida. E se ela realmente fosse Isadora? Quantos natais ela passou sozinha? Quantos aniversários sem bolo? Quantas noites chorando sem ter ninguém para consolá-la? Rafaela, ele disse, a voz meio rouca. Você toparia fazer o teste hoje? Ela o olhou nos olhos por um longo momento. Se eu topar, o que acontece depois? Depois esperamos o resultado. E se for positivo? Roberto pensou antes de responder. Se for positivo, temos muito o que conversar, muito o que recuperar e muito o que explicar. E se for negativo? Se for negativo, eu peço desculpas por ter mexido com sua vida. E você volta para sua rotina normal. Rafaela ficou em silêncio por quase 2 minutos inteiros. Roberto podia praticamente ouvir os pensamentos dela se debatendo. Tá bom, ela disse finalmente. Vamos fazer esse teste. Roberto sentiu uma mistura de alívio e terror. Tem certeza? Não, mas vamos fazer mesmo assim. 2 horas depois, eles estavam num laboratório discreto na Vila Madalena. O procedimento foi simples e rápido. Apenas um cotonete na bochecha de cada um. O técnico disse que o resultado sairia em 3 dias úteis. Segunda-feira. Roberto murmurou enquanto saíam do laboratório. Na segunda a gente sabe. Rafaela assentiu, parecendo meio zonza. Seu Roberto, independente do resultado, obrigada. Obrigada por quê? Por me fazer pensar sobre quem eu realmente sou. Fazia tempo que eu não pensava no meu passado. Sempre fugi dessas perguntas. E agora? Agora acho que tô pronta para saber a verdade, seja ela qual for. Roberto olhou para ela. O jeito que andava, o jeito que falava, até o jeito que respirava. Cada detalhe parecia uma peça de um quebra-cabeças que ele estava montando há 24 anos. Rafaela, posso te fazer mais uma pergunta? Claro. Você já sentiu que conhece alguém que nunca viu antes na vida? Ela parou de andar e o encarou. Por que pergunta isso? Porque desde o primeiro dia que te vi, eu tenho a sensação de que te conheço, de que você sempre esteve na minha vida, de alguma forma. Rafaela sentiu os olhos marejarem. Eu também sinto isso, ela admitiu baixinho. Desde aquela primeira noite, quando o Senhor viu o livro, é como se eu estivesse esperando pelo Senhor há muito tempo, sem saber. Eles ficaram parados ali na calçada, no meio do movimento da Vila Madalena, 2 estranhos que talvez não fossem tão estranhos assim. Segunda-feira, Roberto repetiu. Segunda-feira, ela concordou. E ambos sabiam que, independente do resultado, suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Segunda-feira chegou como um furacão disfarçado de dia comum. Roberto não conseguiu trabalhar, não conseguiu comer, mal conseguiu respirar direito. Às 2 da tarde, recebeu a ligação do laboratório. Senhor Peixoto, os resultados estão prontos. O senhor pode vir buscar. O trajeto até o laboratório pareceu durar uma eternidade e 1 segundo ao mesmo tempo. Roberto ligou para Rafaela no caminho. Os resultados chegaram. Você pode ir até lá. Agora. Agora. Houve uma pausa do outro lado. Seu Roberto, eu tô morrendo de medo. Eu também. A gente vai juntos. Juntos. Eles se encontraram na porta do laboratório. Rafaela estava pálida, com olheiras profundas que denunciavam uma noite mal dormida. Roberto não estava muito melhor. Pronta? Ele perguntou. Acho que nunca vou estar pronta para isso. O técnico os recebeu com um envelope lacrado. Roberto sentiu as mãos tremendo quando o pegou.
O senhor quer que eu leia? Ofereceu Rafaela. Não, eu preciso fazer isso. Roberto abriu o envelope com cuidado, como se fosse uma bomba prestes a explodir. Desdobrou o papel e leu em silêncio. Seu rosto mudou de expressão completamente. O que diz? Rafaela perguntou. A voz quase um sussurro. Roberto levantou os olhos, e ela viu lágrimas correndo pelo rosto dele. Compatibilidade de 99,97%. Ele disse, a voz embargada. Você é minha filha, Rafaela. Você é Isadora. O mundo parou. Rafaela sentiu as pernas bambearem e precisou se segurar na cadeira para não cair. Era como se todas as peças de um quebra-cabeças gigante finalmente tivessem se encaixado, formando uma imagem que ela nunca imaginou que existisse. Não pode ser. Ela murmurou. Não pode ser verdade. É verdade, Roberto disse, se aproximando dela. Minha filha, minha Isadora. Quando ele tentou abraçá-la, Rafaela recuou instintivamente. Não, espera. Eu preciso processar isso. Roberto parou, respeitando o espaço dela. Eu entendo, é muita coisa. Muita coisa. Rafaela soltou uma risada histérica. Muita coisa é descobrir que você foi adotada, descobrir que sua vida inteira é uma mentira, é um milagre, Roberto completou. Você está viva, minha filha está viva. Rafaela o encarou, ainda tentando processar a informação. Se eu sou sua filha, quer dizer que alguém me roubou de você, que alguém me tirou da minha família. Parece que sim. Quem, por quê? Roberto respirou fundo. Era hora de contar toda a verdade. Você se lembra que eu falei da Zuleide, a governanta que desapareceu? Lembro. Eu acho que foi ela. Acho que ela te levou durante a festa e depois criou você como se fosse filha dela. Rafaela sentou na cadeira, a cabeça girando. A mulher que lembro, que me chamava de filhinha. Era ela. Provavelmente. Mas por quê? Por que alguém faria uma coisa dessas? Não sei. Talvez porque foi demitida. Talvez por vingança. Talvez porque queria um filho e não podia ter. Não sabemos os motivos ainda. Rafaela ficou em silêncio por um longo tempo, processando. Depois levantou os olhos para Roberto. Como você conseguiu viver todos esses anos achando que eu estava morta? A pergunta partiu o coração de Roberto. Não consegui, ele admitiu. Passei 24 anos morrendo um pouquinho todo dia, sua mãe biológica, a Ivone. Ela conseguiu seguir em frente de alguma forma. Mas eu nunca consegui. Nunca parei de procurar. Nunca parei de esperar. E agora? O que acontece agora? Roberto a olhou com uma mistura de amor e desespero. Agora tentamos recuperar o tempo perdido, se você quiser. Se eu quiser. Rafaela, Isadora, você cresceu sem mim. Você se tornou uma pessoa forte, independente, corajosa. Você não precisa de um pai agora. Mas eu preciso muito de uma filha. Os olhos de Rafaela se encheram de lágrimas. Eu sempre quis ter um pai, ela confessou. Todas as outras crianças do orfanato tinham alguém que vinha visitar, ou pelo menos sabiam de onde vinham. Eu era a única que não tinha nada. Nenhuma história, nenhuma foto, nenhuma lembrança. Você tem tudo isso agora. Fotos, histórias, memórias, uma família inteira esperando por você. Uma família, sua mãe, a Ivone. Ela vai surtar quando souber. Sempre acreditou que você estava morta. Rafaela sentiu uma pontada de ansiedade. E se ela não me aceitar? E se ela achar que eu não sou filha dela de verdade? Isso é impossível. Por quê? Roberto sorriu pela primeira vez desde que chegaram ao laboratório. Porque você tem os olhos dela? Sempre tive certeza de que reconheceria esses olhos em qualquer lugar. 2 horas depois, eles estavam na frente de um apartamento elegante na Bela Vista. Roberto havia ligado para Ivone pedindo para se encontrarem urgentemente. Ela não faz ideia do que está por vir, Roberto disse enquanto esperavam no elevador. Eu também não, Rafaela murmurou. Vai dar tudo certo. Como você pode ter certeza? Porque eu passei 24 anos rezando por esse momento. Deus não ia me dar ele de volta só para dar errado. Ivone abriu a porta já irritada. Roberto, que urgência é essa? Você tá com uma cara péssima e... Ela parou no meio da frase quando viu Rafaela. Quem é ela? Ivone, Roberto disse, a voz tremendo. Eu preciso que você sente.
Por que eu preciso sentar? Que história é essa? Por favor, senta. Ivone olhou de Roberto para Rafaela, claramente confusa, mas obedeceu. Ivone, essa é a Rafaela. E a Rafaela é nossa filha. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Como assim nossa filha? Ivone perguntou devagar. A Isadora, Ivone, ela não morreu. Ela foi sequestrada, criada por outra pessoa. E agora ela voltou. Ivone olhou para Rafaela como se estivesse vendo uma aparição. Isso é impossível. Fizemos teste de DNA. É ela. Não. Ivone balançou a cabeça freneticamente. Isso não pode ser verdade. A Isadora morreu. Eu aceitei que ela morreu. Ela não morreu, mãe. A palavra saiu da boca de Rafaela sem que ela percebesse. Ivone gelou. O que você disse? Eu chamei você de mãe. Ivone levantou devagar e se aproximou de Rafaela. Estudou cada traço do rosto dela, cada detalhe. Você tem meus olhos, ela murmurou. É o que todo mundo fala. E você tem a boca do seu pai. Do meu pai. Ivone olhou para Roberto, depois de volta para Rafaela. Se você for mesmo minha filha, onde você esteve todos esses anos, por que não voltou para casa? Eu não sabia que tinha uma casa para voltar, Rafaela respondeu honestamente. Cresci achando que era órfã, que não tinha ninguém no mundo. Ivone começou a chorar. Não o choro delicado das mulheres elegantes, mas um choro profundo, de dor e alívio misturados. Minha filha, ela murmurou, abrindo os braços. Minha filha voltou. Dessa vez, Rafaela não recuou. Deixou-se abraçar pela mulher que a gerou. Sentindo pela primeira vez na vida o que era ter uma mãe de verdade, Roberto assistiu ao reencontro com lágrimas nos olhos. 24 anos de dor se dissolvendo num só momento. Bem-vinda de volta, Isadora, ele sussurrou. Na verdade, Rafaela disse, ainda nos braços de Ivone. Eu prefiro Rafaela. É quem eu me tornei. Então seja bem-vinda de volta, Rafaela. Roberto corrigiu. Nossa filha Rafaela. E pela primeira vez em quase 3 décadas, a família Peixoto estava completa novamente. Na semana seguinte à revelação, Rafaela se viu numa situação surreal. Descobrir como era ter uma família depois de 28 anos de solidão. Roberto insistiu para que ela tirasse uns dias de folga do trabalho. E Ivone não parava de ligar querendo marcar almoços, jantares, qualquer coisa para compensar o tempo perdido. Era assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Você quer ver a casa onde nasceu? Roberto perguntou numa quinta-feira de manhã. Quando se encontraram para tomar café no shopping Vila Lobos, Rafaela quase engasgou com o cappuccino. A casa ainda existe. Claro que existe, na verdade. Eu nunca consegui me desfazer dela. Sua mãe, a Ivone, sempre falou para eu vender, que era mórbido ficar com aquela casa, mas eu não conseguia. Era como se fosse o único lugar onde você ainda existia. E agora, como você se sente em relação a isso? Roberto sorriu tristemente. Agora acho que entendo por que nunca consegui vender. Era como se eu soubesse, lá no fundo, que um dia você voltaria. Rafaela mexeu no açúcar do café, pensativa. Eu quero ver, ela disse finalmente. Quero conhecer o lugar onde a Isadora cresceu. Você tem certeza? Pode ser meio, intenso. Tenho certeza. A casa em Alphaville era ainda mais impressionante do que Rafaela havia imaginado. Um sobrado colonial com jardim imenso, piscina e uma área gourmet que parecia ter saído de revista de decoração. Mas havia algo melancólico naquelas paredes, como se o tempo tivesse parado em 2001. Depois que você desapareceu, eu não consegui mudar nada. Roberto explicou enquanto abriam o portão. Sua mãe levou algumas coisas pessoais quando se separamos, mas o resto ficou como estava. Eles entraram pela porta principal. E Rafaela sentiu uma sensação estranha de familiaridade misturada com estranhamento. Era como estar num lugar conhecido através de sonhos. A sala de brinquedos era ali. Roberto apontou para um cômodo à direita. Você passava horas lá, montando quebra-cabeças e brincando de boneca. Rafaela se aproximou da porta e espiou. Ainda havia alguns brinquedos espalhados, cobertos por uma fina camada de poeira, um cavalinho de balanço, uma casinha de boneca cor-de-rosa e várias caixas de jogos infantis.
E o meu quarto, no andar de cima, quer subir. Subir aquela escada foi uma das coisas mais estranhas que Rafaela já havia feito. A cada degrau, sentia como se estivesse voltando no tempo. Roberto parou na frente de uma porta pintada de branco com estrelinhas douradas coladas. Esse era o seu quarto. Ele abriu a porta e Rafaela sentiu o ar faltar nos pulmões. O quarto era azul claro, exatamente como nos seus pesadelos. As paredes tinham desenhos de nuvens brancas. E o teto estava coberto de estrelinhas douradas que brilhavam fracamente na luz da tarde. A cama ainda estava ali, pequena demais para um adulto, com edredom cor-de-rosa e travesseiros em formato de lua. Meu Deus, ela murmurou. Você se lembra? Rafaela se aproximou da cama devagar, como se estivesse hipnotizada. Sentou na beirada e tocou o edredom. Eu sonhava com esse lugar, ela disse baixinho. Sempre achei que eram pesadelos, mas eram memórias. Que tipo de memórias? Lembro de alguém lendo para mim nessa cama, uma voz de homem grave que me fazia sentir segura. Roberto sentiu os olhos marejarem. Eu lia Estrelas no Jardim para você todas as noites. Era seu livro favorito. E tinha uma música. Alguém cantava uma música sobre uma estrelinha que se perdeu no céu. Roberto começou a cantar baixinho. Estrelinha, estrelinha, onde você foi parar? No jardim das memórias. Mamãe vai te encontrar. Rafaela arregalou os olhos. Era essa a música. Sua mãe inventou para você. Cantava sempre que você tinha pesadelos. De repente, como se uma barreira tivesse se rompido, as memórias começaram a voltar aos pedaços. Flashes rápidos, como fotografias desbotadas ganhando cor novamente. Tinha um cachorro, ela disse de repente. Um vira-lata pequeno, marrom e branco. Pipoca. Você chamava ele de Pipoca. E uma boneca. Uma boneca que chorava quando virava de cabeça para baixo. A Chorona. Você dormia com ela abraçada. Rafaela levantou e foi até a janela. Olhou para o jardim lá embaixo e sentiu mais uma memória emergir. Eu brincava ali embaixo. Perto daquela árvore grande tinha um balanço. Ainda tem, eu nunca tirei. Ela se virou para Roberto, os olhos brilhando. Eu me lembro de você me empurrando no balanço e de você me ensinando a contar até 10. Você era muito esperta, aprendeu a ler com 3 anos. E tinha uma festa com muitas crianças. O rosto de Roberto se fechou. A festa do seu primo Gabriel, foi lá que eu desapareci. Eles ficaram em silêncio por um momento, cada um perdido nos próprios pensamentos. Roberto, Rafaela disse finalmente. Eu preciso saber mais sobre essa tal de Zuleide. Preciso entender por que ela fez isso comigo. Eu guardei algumas coisas dela. Depois que a polícia terminou a investigação, trouxeram de volta os pertences pessoais que encontraram no quarto dela na casa de pensão onde morava. Que tipo de coisas? Roupas, alguns objetos pessoais, uns papéis. Tá tudo guardado no escritório aqui de casa. Posso ver? Roberto hesitou. Tem certeza, pode ser doloroso. Preciso ver, preciso entender quem era essa mulher que me criou. Eles desceram para o escritório no térreo. Roberto abriu um armário e tirou uma caixa de papelão empoeirada. Tá tudo aqui, ele disse, colocando a caixa sobre a mesa. Rafaela abriu com cuidado. Havia roupa simples, uma bíblia muito usada, algumas fotos antigas e vários papéis dobrados. Essas fotos, ela murmurou, pegando algumas fotografias em preto e branco. São da família dela, imagino. Rafaela estudou as fotos. Uma mulher jovem com um bebê no colo, algumas crianças brincando no quintal de uma casa simples, um casal idoso sorrindo para a câmera. Ela perdeu um filho. Rafaela disse de repente, como você sabe, esta foto aqui é ela com um bebê, mas olha a expressão dela, é de alguém que está segurando algo precioso que vai perder. Roberto pegou a foto e examinou. Pode ser, talvez isso explique. Explique o quê? Por que ela te levou? Talvez ela tivesse perdido um filho e quis te ter como substituta. Rafaela continuou mexendo nos papéis e encontrou um pequeno caderno com capa de couro gasto. O que é isso? Não sei. A polícia não achou nada relevante ali. Então não investigaram muito. Rafaela abriu o caderno.
As primeiras páginas tinham receitas de comida e listas de compras, mas conforme foi folheando, encontrou algo diferente. Roberto, acho que tem um diário aqui. Um diário. Olha. Ela mostrou uma página onde a caligrafia mudava, ficando mais pessoal. Aqui ela escreve sobre sentimentos, sobre coisas que aconteceram. Roberto se aproximou. O que diz? Rafaela leu em voz alta. 15 de fevereiro de 2001. A patroa me dispensou hoje. Disse que eu estava mexendo nas joias dela. Mas isso é mentira. Eu nunca peguei nada que não fosse meu. Ela só quer se livrar de mim porque eu sei coisas que ela não quer que ninguém saiba. Que coisas? Rafaela virou a página. 16 de fevereiro. Não consigo parar de pensar na menina. A Isadora é tão pequena, tão inocente. Se ela soubesse o que estão planejando para ela. Roberto gelou. O que estão planejando? Quem estava planejando o quê? Rafaela continuou lendo, o rosto ficando cada vez mais pálido. A patroa não sabe, não... Mas eu ouvi a conversa. A irmã dele quer que a menina desapareça. Disse que é um estorvo, que está atrapalhando os planos da família. Que irmã? Roberto murmurou, mas já sabia a resposta. Só pode ser a Cláudia, Rafaela disse, levantando os olhos do caderno. Não, isso é impossível. A Cláudia ama você. Amava a Isadora. Será mesmo? Rafaela voltou ao diário, procurando por mais informações. Encontrou uma entrada datada de 2 dias antes do desaparecimento. 19 de março de 2001. Ela me procurou hoje, a irmã do patrão. Ofereceu dinheiro para eu levar a menina embora. Disse que era para o bem de todo mundo. Que a menina ia ser mais feliz longe dali. No começo eu disse que não. Mas ela insistiu tanto. E eu realmente preciso da filhinha de volta. Roberto sentiu o chão sumir debaixo dos seus pés. Cláudia. A Cláudia mandou sequestrar você. Roberto ficou parado por vários minutos, segurando o diário como se fosse uma bomba prestes a explodir. Cláudia, sua própria irmã, havia orquestrado o sequestro da filha dele. Isso não pode ser verdade. Ele murmurou. A Cláudia sempre foi controladora, mas ela jamais... Jamais o quê? Rafaela interrompeu. Roberto, tá aqui escrito preto no branco. Ela pagou a Zuleide para me sequestrar. Mas por quê? Por que ela faria uma coisa dessas? Rafaela continuou folheando o diário, procurando por mais respostas. Aqui tem mais, ela disse, encontrando uma entrada de alguns dias depois do sequestro. 25 de março de 2001. A filhinha está se adaptando bem, chora muito à noite. Pergunta pelo papai e pela mamãe. Mas eu digo que eles tiveram que viajar. Ela acredita. A mulher me deu dinheiro suficiente para começarmos uma nova vida longe daqui. Disse que se eu contasse alguma coisa para alguém, ela ia me machucar. Roberto sentou pesadamente na cadeira. 24 anos. Ele murmurou. 24 anos achando que você estava morta. E o tempo todo a Cláudia sabia que você estava viva. Tem mais, Rafaela disse, virando várias páginas. Ela escreveu bastante depois que saímos de São Paulo. Para onde vocês foram? Segundo isso aqui, para o interior de Minas, uma cidadezinha chamada Três Corações. Roberto balançou a cabeça. Incrédulo. A Cláudia sempre dizia que ia contratar detetives para procurar você em outros estados. O tempo todo ela sabia exatamente onde você estava. Rafaela continuou lendo. 10 de abril de 2001. A filhinha finalmente parou de chorar todas as noites. Está começando a me chamar de mãe. Dói no coração mentir para ela. Mas a mulher tinha razão numa coisa. Ela parece mais feliz longe daquela casa cheia de tensão. Que tensão? Não sei. Aqui ela não explica. Rafaela pulou para uma entrada mais adiante. 15 de junho de 2001. Recebi um telegrama da mulher hoje. Ela quer saber como está a filhinha. Respondi que está bem. Que está crescendo forte e saudável. Ela mandou mais dinheiro e disse para nunca tentarmos voltar para São Paulo. Roberto levantou e começou a andar de um lado para o outro. Eu não consigo acreditar, durante todos esses anos, nas reuniões de família, nos natais, nos aniversários. A Cláudia sentava do meu lado e me consolava quando eu falava sobre você. Dizia que tinha certeza de que você estava num lugar melhor. Tecnicamente, ela não estava mentindo. Rafaela disse amargamente. Segundo este diário, eu estava mesmo num lugar melhor, pelo menos para ela.
O que mais tem aí? Rafaela foi passando as páginas, resumindo as entradas principais. Ela conta sobre nossa vida em 3 corações. Diz que mudou meu nome para Rafaela, que me matriculou numa escola da cidade usando documentos falsos, que eu era uma criança feliz, mas sempre perguntava sobre minha família verdadeira. E o que ela respondia? Que eles tinham morrido num acidente de carro, que ela era minha única parente viva. Roberto sentiu uma raiva crescendo no peito. Sua irmã não havia apenas sequestrado a filha dele, havia apagado completamente a memória da família verdadeira. Continue lendo. Tem um monte de entradas sobre nosso dia a dia. Ela parecia realmente me amar, Roberto, do jeito dela, distorcido, mas amava. Isso não justifica o que ela fez. Eu sei, mas ajuda a entender por que eu lembro dela com carinho. Ela cuidou de mim. Rafaela virou mais páginas até chegar numa entrada que a fez parar abruptamente. Roberto, tem uma coisa aqui que você precisa ver. O quê? 30 de dezembro de 2006. A filhinha está fazendo 10 anos hoje. Fiz um bolo de chocolate. Do jeito que ela gosta. Mas estou preocupada. Ela anda fazendo muitas perguntas sobre nossa família. Quer ver fotos antigas. Ontem ela me perguntou por que não temos nenhuma foto de quando ela era bebê. Estou com medo de que ela comece a suspeitar de alguma coisa. Roberto sentiu o coração apertar. Aos 10 anos, Rafaela já começava a questionar sua própria história. E aqui? Rafaela continuou. 15 de janeiro de 2007, recebi uma ligação da mulher hoje. Ela quer que eu mude de cidade novamente. Disse que é perigoso ficar muito tempo no mesmo lugar, que alguém pode desconfiar. Mas a filhinha está tão bem adaptada aqui. Não sei o que fazer. Cláudia estava monitorando vocês. Parece que sim, olha isso. 20 de janeiro de 2007. A mulher está insistindo para nos mudarmos. Disse que se eu não obedecer, ela vai contar para todo mundo que eu sequestrei a filhinha. Mas como ela pode me acusar disso se ela mesma mandou? Estou confusa. Roberto parou de andar. Ela estava usando a Zuleide, mantinha ela sob controle com chantagem. E funcionou. Aqui diz que elas se mudaram para Goiás alguns meses depois. Rafaela continuou lendo, mas as entradas ficavam cada vez mais espaçadas e melancólicas. Era possível ver pela caligrafia que Zuleide estava envelhecendo e adoecendo. 2010, a filhinha está na adolescência agora, 15 anos. É uma menina linda, inteligente, mas está fazendo cada vez mais perguntas. Ontem ela me perguntou por que eu nunca falo sobre meu passado. Disse que quer conhecer nossa cidade natal. Não sei quanto tempo mais vou conseguir manter essa mentira. E depois? As entradas ficam mais raras. A última é de 2013. O que diz? Rafaela leu com a voz embargada. 15 de março de 2013. Estou muito doente. O médico disse que não tenho muito tempo. A filhinha não sabe ainda. Ela está com 18 anos. Já é uma moça feita. Sempre sonhei em contar a verdade para ela antes de morrer. Mas como posso destruir a vida dela agora? Como posso dizer que roubei ela da família verdadeira? Vou levá-la para São Paulo e deixá-la no orfanato onde eu cresci. Pelo menos lá, ela vai ter uma chance de construir uma vida própria. E quem sabe um dia, ela descubra a verdade por conta própria. Roberto e Rafaela ficaram em silêncio por um longo tempo. Então foi assim, Rafaela disse finalmente. Ela mentiu para você dizendo que eu era filha dela, me levou para São Paulo quando estava morrendo e me deixou no orfanato. E morreu levando o segredo. Não todos os segredos, Rafaela disse balançando o diário. Ela deixou isso aqui, como se soubesse que um dia alguém ia encontrar. Roberto pegou o diário das mãos dela e folheou até uma página específica. Tem mais uma coisa aqui, ele disse. Uma última entrada, bem no final. O que diz? Roberto leu em voz alta. Para quem encontrar este diário, meu nome é Zuleide Martins e eu cometi um crime terrível. Sequestrei uma criança de 4 anos chamada Isadora Peixoto em março de 2001. Fui paga para fazer isso por Cláudia Peixoto, irmã do pai da criança. Ela disse que era pelo bem da família, que a criança seria mais feliz longe dali. Eu acreditei porque queria acreditar, porque havia perdido minha própria filha e queria ter outra. Mas agora sei que cometi um erro gravíssimo. A menina tem uma família que a ama e que deve estar sofrendo há todos esses anos.
Se algum dia este diário for encontrado, por favor, contem a verdade. A menina merece saber quem ela realmente é e o pai dela merece saber que a filha está viva. Quando Roberto terminou de ler, tanto ele quanto Rafaela estavam chorando. Ela sabia, Rafaela murmurou. No final, ela sabia que tinha feito a coisa errada. E tentou consertar. Do jeito que pôde, Roberto fechou o diário e olhou para Rafaela. Agora temos que decidir o que fazer com essa informação. O que você quer dizer? Cláudia ainda está viva, ainda faz parte da nossa família, ainda vem nos jantares de domingo e finge que se preocupa comigo. Rafaela sentiu uma raiva fria crescendo no peito. Ela roubou 24 anos da nossa vida, Roberto. 24 anos que a gente nunca vai recuperar. Eu sei. E você quer fazer o quê? Fingir que não descobrimos? Continuar sendo irmão dela? Roberto olhou pela janela, vendo o jardim onde Isadora costumava brincar. Eu não sei, ele admitiu. Parte de mim quer confrontá-la, quer que ela pague pelo que fez, mas outra parte tem medo de que isso destrua o que resta da nossa família. Roberto, Rafaela disse, tocando o braço dele, você tem que entender uma coisa. Cláudia não é sua família. Eu sou. Ele olhou para ela, vendo a determinação nos olhos da filha. O que você acha que devemos fazer? Acho que devemos descobrir por que ela fez isso, qual era a real motivação dela e depois vamos fazer com que ela pague por cada lágrima que você derramou, por cada noite que eu passei me sentindo sozinha no mundo. Roberto assentiu lentamente. Tem razão. Cláudia vai ter que responder pelo que fez. Mas com cuidado, Rafaela acrescentou. Se ela foi capaz de fazer isso uma vez, pode ser capaz de fazer de novo. Roberto passou a noite inteira pensando na melhor forma de confrontar Cláudia. Na manhã seguinte, ligou para Ivone. Preciso falar com você urgentemente. É sobre a Rafaela. Aconteceu alguma coisa. Ela tá bem. Ela tá bem. Mas descobrimos quem foi responsável pelo sequestro. Houve um silêncio do outro lado da linha. Quem? Cláudia. Roberto, você enlouqueceu? A Cláudia sofreu junto com a gente quando a Isadora desapareceu. Ivone, eu tenho provas. A Rafaela encontrou o diário da Zuleide. Tá tudo escrito lá. Que diário? Vem aqui em casa. Traga a Rafaela também. Vocês duas precisam ler isso juntas. 1 hora depois, as 3 pessoas mais importantes da vida de Roberto estavam sentadas na sala de estar da casa em Alphaville. Ivone terminou de ler o diário com o rosto cada vez mais pálido. Não posso acreditar, ela murmurou. A Cláudia sempre foi interesseira, mas isso é monstruoso. E tem mais, Rafaela disse. Ontem à noite eu liguei para a Santa Casa de 3 Corações, onde a Zuleide me registrou quando chegamos lá. Consegui falar com uma freira que ainda trabalhava lá na época. E ela lembrava de nós. Disse que a Zuleide recebia cartas e dinheiro de São Paulo regularmente, sempre da mesma pessoa. Roberto sentiu o estômago embrulhar. Cláudia estava financiando vocês. Durante todos esses anos, a freira disse que quando o dinheiro parou de chegar, em 2013, a Zuleide ficou desesperada. Foi quando ela decidiu me trazer de volta para São Paulo. Ivone balançou a cabeça, incrédula. Mas por quê? Por que a Cláudia faria uma coisa dessas? Essa é a pergunta de R$1 milhão, Roberto disse. E hoje à noite vamos ter a resposta. Como assim? Vou convidá-la para jantar aqui em casa e vou confrontá-la com as evidências. Roberto, isso pode ser perigoso. Rafaela alertou. Se ela foi capaz de orquestrar um sequestro, quem sabe do que mais é capaz? É exatamente por isso que vocês duas vão estar aqui comigo. A Cláudia não vai tentar nada com testemunhas. Ivone pegou o celular. Vou ligar para a polícia. Não. Roberto a interrompeu. Ainda não. Primeiro eu quero ouvir a versão dela. Quero entender os motivos. Roberto. Ivone, eu preciso disso. Preciso olhar nos olhos da minha irmã e ouvi-la admitir o que fez. Às 7 da noite, Cláudia Peixoto chegou à casa em Alphaville. Com sua elegância habitual, usava um conjunto Chanel azul marinho e carregava uma garrafa de vinho caríssima. Que bom te ver, Roberto. Fazia tempo que você não me convidava para jantar aqui. É, fazia mesmo. Cláudia entrou na sala e parou ao ver Ivone e Rafaela. Oi, Ivone, como você tá? Depois olhou para Rafaela com curiosidade.
E você é... Cláudia, Roberto disse, a voz tensa. Essa é a Rafaela. Minha filha. Cláudia arregalou os olhos. Sua filha, Roberto. Você não me contou que tinha uma nova namorada. Não é uma nova namorada, Cláudia. É minha filha biológica. Mas isso é impossível. Você só teve uma filha. E ela... morreu. Roberto completou. Era isso que você ia dizer. Algo no tom de voz de Roberto fez Cláudia ficar alerta. Roberto, que história é essa? Você tá me assustando. Senta, Cláudia. Temos muito o que conversar. Cláudia sentou na poltrona. Mas Roberto podia ver que ela estava tensa, como um animal prestes a fugir. Cláudia. Roberto continuou. Você se lembra da Zuleide Martins? O rosto de Cláudia não mudou de expressão. Mas Roberto percebeu que ela engoliu em seco. A governanta, claro que lembro. Por quê? Porque encontramos o diário dela. Dessa vez, Cláudia não conseguiu disfarçar. Seu rosto ficou lívido. Que diário? O diário onde ela conta tudo. Cláudia. Absolutamente tudo. Roberto pegou o caderno de couro gasto da mesa de centro e o abriu numa página específica. Quer que eu leia para você? A irmã dele quer que a menina desapareça. Disse que é um estorvo, que está atrapalhando os planos da família. Cláudia levantou bruscamente. Eu não sei do que você está falando. Senta, Cláudia. Não vou sentar. Vocês estão me acusando de algo que eu não fiz. Ela me procurou hoje. A irmã do patrão ofereceu dinheiro para eu levar a menina embora. Roberto continuou lendo. Isso é mentira. Essa mulher estava louca. Louca o suficiente para sequestrar minha filha a mando de quem pagou por isso. Cláudia olhou para Rafaela, depois para Ivone. Depois de volta para Roberto. Vocês acham mesmo que eu seria capaz de uma coisa dessas? Não achamos, Cláudia, Ivone disse, se levantando. Temos certeza. Prova disso é que ela está viva. Cláudia gritou. Se eu realmente quisesse me livrar da Isadora, você acha que eu mandaria alguém criá-la? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Cláudia percebeu que havia acabado de se entregar. Cláudia, Roberto disse lentamente. Você acabou de admitir. Eu não admiti nada. Você disse, se eu realmente quisesse me livrar da Isadora. Isso significa que você queria se livrar dela de alguma forma. Cláudia percebeu a armadilha em que havia caído. Sentou novamente, dessa vez derrotada. Tá bom, ela disse finalmente. Tá bom, foi eu. Ivone soltou um grito abafado e cobriu a boca com as mãos. Por quê? Roberto perguntou, a voz rouca de emoção. Por que você fez isso comigo, com ela? Cláudia olhou para as próprias mãos. Porque você estava destruindo a empresa. Como assim? Roberto, você virou um pai obsessivo depois que a Isadora nasceu. Não pensava em mais nada a não ser nela. A empresa estava indo pro buraco. Você não tomava decisões importantes. Delegava tudo para mim. E daí? E daí que eu estava carregando a empresa nas costas. Eu estava fazendo o trabalho que era seu. Mas na hora de assinar os papéis, na hora de tomar as decisões finais, tinha que ser você. Sempre você. Roberto balançou a cabeça, incrédulo. Você sequestrou minha filha por causa da empresa. Eu achei que se ela sumisse, você voltaria a se concentrar no trabalho, voltaria a ser o empresário que sempre foi. Você tá maluca? Quando ela desapareceu, eu fiquei pior ainda. Eu sei, Cláudia gritou. Eu sei que deu errado. Por isso eu mandei a Zuleide cuidar bem dela. Mandei dinheiro todos os meses. Acompanhei de longe para ter certeza de que ela estava bem. Rafaela se levantou tremendo de raiva. Você acompanhou de longe, ela disse, a voz perigosamente baixa. Você sabia onde eu estava todos esses anos e deixou meu pai sofrer pensando que eu estava morta. Você sabe quantas noites eu passei chorando, me perguntando por que meus pais me abandonaram. Quantas vezes eu olhei para outras crianças com suas famílias e me senti um lixo. Rafaela, eu não queria que você sofresse. Não queria que eu sofresse, Rafaela explodiu. E ele, meu pai passou 24 anos acreditando que eu estava morta. Minha mãe se separou dele porque não conseguiam lidar com a dor juntos. Você destruiu uma família inteira. Cláudia começou a chorar. Eu só queria que Roberto parasse de ser tão obsessivo com você
Queria que ele lembrasse que tinha outras responsabilidades. E por isso você contratou uma sequestrador. Eu não contratei nada. Eu só disse para Zuleide que seria melhor se você fosse criada longe daqui, que sua presença estava fazendo mal para todo mundo. Mentira. Roberto gritou. No diário tá escrito que você ofereceu dinheiro. Tá bom. Eu ofereci dinheiro. Mas não era para machucar ela. Era para cuidar dela. Ivone se aproximou de Cláudia, os olhos cheios de ódio. Você tem noção do que fez com nossas vidas? Eu tentei consertar, quando vi que Roberto não melhorava. Eu quis trazer a Isadora de volta, mas a Zuleide tinha medo. Dizia que iam descobrir, e depois ela morreu, e eu não sabia mais onde a menina estava. Mentira de novo, Rafaela disse. Você sabia que eu estava no orfanato. Podia ter me procurado a qualquer momento. Cláudia levantou e caminhou até a janela. Vocês não entendem, depois de tanto tempo, como eu ia explicar. Como eu ia dizer que sabia onde ela estava todos esses anos. Roberto se aproximou da irmã. Do mesmo jeito que você está explicando agora, com a verdade. E destruir minha vida, minha reputação. Sua reputação, Rafaela gritou. E a minha vida. E os 24 anos que você roubou de mim. Cláudia se virou para eles. O rosto distorcido pela raiva e pelo desespero. Tá bom, eu errei. Eu cometi um erro terrível. Mas eu paguei por isso também. Vocês acham que foi fácil carregar esse segredo todos esses anos? Vocês acham que eu não sofri? Não. Roberto disse friamente. Eu acho que você não sofreu nem 1/10 do que eu sofri. E agora? Cláudia perguntou. O que vocês vão fazer? Chamar a polícia? Roberto olhou para Rafaela, depois para Ivone. Agora, ele disse, você vai pagar por cada lágrima que derramamos. A tensão na sala estava palpável. Cláudia olhava de Roberto para Rafaela, tentando decifrar o que eles estavam planejando. Roberto, ela disse, a voz tremendo. Somos família. Somos tudo o que restou da nossa família depois que nossos pais morreram. Você não pode me destruir por causa de um erro do passado. Um erro, Rafaela repetiu. Rafaela, incrédula. Você chama de erro destruir uma família. Eu tentei consertar, quando vi que não estava dando certo. Quando você tentou consertar? Roberto interrompeu. Quando exatamente você tentou consertar, Cláudia? Cláudia hesitou. Eu sempre procurei por ela. Mentira. Ivone explodiu. Você sabia exatamente onde ela estava. Você recebia relatórios da Zuleide. Prove. Foi quando Rafaela se levantou e foi até uma pasta que havia trazido consigo. Prove. Que tal isso? Ela tirou um maço de cartas amareladas e jogou na mesa de centro. Isso são as cartas que você mandava para a Zuleide. Encontrei no fundo da caixa dela. Todas assinadas por você. Todas com instruções específicas sobre como me criar. Cláudia olhou para as cartas como se fossem serpentes venenosas. Onde você encontrou isso? Na delegacia, eles tinham guardado como evidência, mas nunca investigaram porque achavam que era correspondência pessoal irrelevante. Roberto pegou uma das cartas e começou a ler em voz alta. Zuleide, espero que a menina esteja bem. É importante que ela não faça muitas perguntas sobre o passado. Se ela começar a suspeitar de alguma coisa, mude de cidade imediatamente. Estou mandando mais dinheiro. C.P. Outubro de 2003. E tem mais, Rafaela continuou, pegando outra carta. A menina está ficando muito parecida com o pai. É perigoso. Talvez seja melhor cortar o cabelo dela bem curto. E ensine alguma história sobre um acidente que explique por que ela não tem fotos de quando era bebê. Março de 2005. Ivone cobriu a boca, horrorizada. Cláudia, você controlava cada aspecto da vida dela. Eu estava protegendo ela. Protegendo. Roberto gritou. Você estava apagando a identidade dela? Cláudia caminhou até a janela, desesperada. Vocês não entendem. Se ela lembrasse de vocês, se ela começasse a fazer perguntas, alguém podia descobrir a verdade. E aí? Rafaela perguntou. Aí você seria exposta. Não era só isso se a verdade viesse à tona. Roberto ia me odiar para sempre. Nossa família ia ser destruída. Nossa família já foi destruída. Roberto berrou. Você destruiu nossa família em março de 2001. Cláudia se virou para eles, o rosto distorcido pela raiva. Sabe de uma coisa? Eu não me arrependo.
Vocês querem saber a verdade. A verdade é que aquela criança estava destruindo tudo. Roberto virou um fantoche depois que ela nasceu. Deixou de ser um homem de negócios para ser um pai bobalhão que só sabia falar de papinha e fralda. Cláudia, não, deixa eu terminar. Eu construí aquela empresa tanto quanto vocês. Eu trabalhei, eu sacrifiquei minha vida pessoal. Eu nunca me casei porque estava sempre trabalhando. E quando Roberto virou pai, de repente eu virei invisível. Tudo era Isadora pra cá, Isadora pra lá. Rafaela se aproximou de Cláudia, os olhos brilhando de raiva. Então você me sequestrou porque tinha ciúme, porque não suportava que eu fosse mais importante que você. Eu não tinha ciúme. Eu tinha responsabilidades. Alguém tinha que pensar no futuro da família. E por isso você destruiu o presente dela. Cláudia riu amargamente. Destruí? Olha bem pra você. Você cresceu forte, independente, trabalhadora. Se tivesse ficado aqui, seria uma menina mimada, dependente do papai pra tudo. Roberto avançou para Cláudia. Mas Ivone o segurou. Não vale a pena, Roberto. Ela não vale a pena. Vocês acham que vão me denunciar? Cláudia perguntou, recuperando parte da arrogância. Vocês têm noção de que isso vai destruir a reputação da família inteira, que vai acabar com a empresa. A empresa, Roberto riu sem humor. Você ainda tá preocupada com a empresa. Alguém tem que estar. E outra coisa, eu sou sócia majoritária agora. Se me denunciarem, eu vendo minha parte para os concorrentes, vocês vão ficar sem nada. Foi a gota d'água para Rafaela. Você tá chantageando a gente. Estou sendo prática. Vocês têm uma escolha. Esquecem essa história toda e continuamos como uma família feliz. Ou me denunciam e perdem tudo. Roberto olhou para a irmã com nojo. Você acha mesmo que dinheiro vai consertar isso? Dinheiro conserta muita coisa, Roberto. E vocês sabem disso. Não conserta 24 anos de dor, mas pode proporcionar 24 anos de conforto daqui para frente. Rafaela se aproximou ainda mais de Cláudia. Sabe de uma coisa. Você tem razão numa coisa. Em quê? Dinheiro resolve muita coisa, por exemplo. Rafaela tirou o celular do bolso e mostrou a tela para Cláudia. Resolve pagar um bom advogado criminalista. O que é isso? É a gravação de toda a nossa conversa. Cada palavra que você disse nos últimos 20 minutos. O rosto de Cláudia ficou branco. Você não pode fazer isso. Gravação sem autorização não vale como prova. Pode não valer num tribunal. Roberto disse, sorrindo pela primeira vez na noite. Mas vale muito na internet. Do que você tá falando. Rede social, Cláudia, YouTube, Instagram, Facebook. Imagina o escândalo quando todo mundo souber que Cláudia Peixoto, a respeitável empresária, mandou sequestrar a própria sobrinha. Cláudia começou a entrar em pânico. Vocês não podem fazer isso comigo. Posso e vou, Rafaela disse friamente. A não ser que o quê? A não ser que você assine uma confissão completa, transfira todas as suas ações da empresa para o meu pai e se entregue para a polícia. Isso é chantagem. Isso é justiça. Roberto corrigiu. Cláudia olhou para os três, percebendo que estava encurralada. E se eu não aceitar? Se você não aceitar? Ivone disse, falando pela primeira vez em vários minutos. Eu pessoalmente vou garantir que essa gravação chegue em cada jornal, cada revista, cada site de notícias do país. Vocês estão blefando. Quer apostar? Rafaela perguntou, já digitando algo no celular. O que você está fazendo? Enviando a gravação para minha conta no Google Drive, só por segurança. Cláudia sentou pesadamente na poltrona. Vocês realmente vão me destruir. Você já se destruiu. Roberto disse. Há 24 anos. E se eu aceitar suas condições? Se eu assinar a confissão e me entregar? Aí talvez? Rafaela disse. Só talvez eu não poste essa gravação nas redes sociais. Como posso confiar em vocês? Roberto riu amargamente. Do mesmo jeito que eu confiei em você durante 24 anos. Cláudia ficou em silêncio por vários minutos. Depois levantou lentamente. Tá bom, eu aceito. Aceita o quê, exatamente? Aceito assinar a confissão, aceito transferir as ações e aceito me entregar para a polícia. Por escrito. Rafaela exigiu. Como? Quero que você escreva de próprio punho que aceita essas condições agora. Roberto foi até o escritório e voltou com papel e caneta. Escreve, Cláudia.
Com mãos trêmulas, Cláudia escreveu uma confissão completa, admitindo ter orquestrado o sequestro de Isadora Peixoto em 2001 e aceitando as condições impostas pela família. Quando terminou, ela assinou e entregou o papel para Roberto. Pronto, vocês conseguiram o que queriam. Não, Rafaela disse. Ainda não conseguimos. O que mais vocês querem? Rafaela olhou para Roberto, depois para Ivone, e finalmente de volta para Cláudia. Queremos que você olhe nos meus olhos e peça desculpas, não por ter cometido um erro, não por ter se equivocado, mas por ter conscientemente destruído minha infância. Ter feito meu pai sofrer durante 2 décadas e ter mentido para nossa família todos esses anos. Cláudia olhou para Rafaela. Por um momento, pareceu que ia se recusar, mas então viu a determinação nos olhos da sobrinha e percebeu que não tinha mais escolha. Rafaela, ela disse, a voz embargada, eu peço desculpas por tudo, por cada dia que você passou sem saber quem era, por cada lágrima que seu pai derramou, por cada noite que sua mãe chorou. Eu peço desculpas por ter sido egoísta, por ter sido cruel e por ter roubado 24 anos da vida de vocês. Rafaela assentiu. Obrigada. Era isso que eu precisava ouvir. Roberto pegou o telefone. E agora vou ligar para a polícia. Enquanto Roberto discava, Cláudia olhou uma última vez para a família que havia destruído e que agora estava se reconstruindo sem ela. Eu realmente amava vocês. Ela disse baixinho. Não. Rafaela respondeu. Você amava o controle que tinha sobre nós. Isso não é amor. Isso é obsessão. E quando a polícia chegou, 24 anos de mentiras finalmente chegaram ao fim. 6 meses depois da prisão de Cláudia, a vida da família Peixoto havia encontrado um novo ritmo. Cláudia havia sido condenada a 12 anos de prisão por sequestro. Cárcere privado e formação de quadrilha, o julgamento foi amplamente divulgado pela mídia, mas ao contrário do que ela temia, a família não foi destruída pela exposição. Foi fortalecida por ela. Roberto estava em seu escritório na empresa quando Rafaela chegou para o almoço semanal que haviam estabelecido como tradição. Ela não havia voltado a trabalhar como vigilante, com a transferência das ações de Cláudia. Roberto a havia convidado para trabalhar na empresa, mas Rafaela escolheu um caminho diferente. Como foi a reunião com os investidores da ONG? Roberto perguntou, levantando para abraçar a filha. Melhor do que eu esperava. Rafaela sorriu. Conseguimos o financiamento para mais 3 casas de acolhimento para crianças desaparecidas. A Fundação Estrelas no Jardim havia sido ideia de Rafaela, uma organização dedicada a ajudar famílias de crianças desaparecidas e a reintegrar aquelas que eram encontradas. O nome veio naturalmente, uma homenagem ao livro que havia possibilitado o reencontro deles. E a sua mãe, como ela está lidando com a terapia? Rafaela suspirou. Melhor. Ainda é difícil para ela processar que eu sou a Isadora, mas ao mesmo tempo sou a Rafaela. Às vezes ela me chama pelos 2 nomes na mesma frase. Era compreensível. Ivone havia perdido uma filha de 4 anos e reencontrado uma mulher adulta de 28. O processo de reconstrução do vínculo mãe-filha estava sendo lento, mas constante. E você, como se sente sendo chamada pelos 2 nomes? Estranhamente bem. Rafaela admitiu. A Isadora é quem eu fui. A Rafaela é quem eu me tornei. As 2 fazem parte de mim agora. Roberto sorriu. Falando nisso, tem uma coisa que eu quero te mostrar. Ele abriu uma gaveta da mesa e tirou um envelope. O que é? Lembra que você me perguntou sobre o quarto azul da casa, se eu ia manter do jeito que estava? Lembro. Decidi que era hora de uma renovação. Mas antes, quis que você decidisse o que fazer com algumas coisas. Roberto entregou o envelope para ela. Dentro havia várias fotos, brinquedos, roupinhas pequenas, desenhos feitos por uma criança de 4 anos. São as coisas da Isadora, ele explicou. Guardei tudo durante todos esses anos, mas agora acho que é hora de decidir o que fazer com elas. Rafaela folheou as fotos lentamente. Era estranho ver registros de uma vida que foi sua, mas que ela mal lembrava. Tem uma coisa específica que eu gostaria de sugerir. Roberto continuou. O quê? Doar para a fundação, para que outras crianças possam brincar com esses brinquedos, usar essas roupas, transformar as memórias da Isadora em esperança para outras crianças. Rafaela sentiu os olhos marejarem. É uma ideia linda, pai. A palavra ainda soava estranha na boca dela às vezes.
Mas cada dia ficava mais natural. E tem mais uma coisa, Roberto disse, tirando um pequeno embrulho da gaveta. Não precisava me dar presente. Abre. Rafaela desembrulhou cuidadosamente e encontrou uma pequena caixa de veludo. Dentro havia um colar dourado com 2 pingentes, um I e um R, para que você nunca esqueça que é as duas ao mesmo tempo, Roberto explicou. Isadora e Rafaela, passado e presente, as duas são importantes. Rafaela segurou o colar com cuidado, emocionada. Obrigada, pai. É perfeito. Quer que eu ajude você a colocar? Ela assentiu e se virou. Roberto prendeu o colar no pescoço dela, substituindo o antigo pingente com apenas o I. Pronto. Agora você está completa. Naquela tarde, Rafaela foi visitar o túmulo de Zuleide Martins. Era algo que fazia uma vez por mês, desde que descobriu onde ela estava enterrada. Levava flores e ficava alguns minutos em silêncio. Oi, Zuleide, ela disse, colocando um buquê de margaridas sobre a lápide simples. Vim contar as novidades. O vento balançou as árvores do cemitério, criando uma sinfonia suave de folhas. A Cláudia foi condenada, 12 anos. Acho que você ficaria satisfeita em saber que a justiça foi feita. Rafaela se sentou na grama ao lado do túmulo. Eu sei que você não era uma pessoa má. Sei que você foi manipulada, assim como eu. E sei que do seu jeito, você me amou. Obrigada por ter cuidado de mim quando eu não tinha mais ninguém. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Eu perdoo você, Zuleide. E espero que, onde quer que você esteja, você tenha encontrado a paz que não teve aqui, quando estava se levantando para ir embora. Rafaela notou uma mulher idosa observando-a de longe. A mulher se aproximou timidamente. Com licença, você é a menina que sempre vem visitar a Zuleide. Sou, por quê? Eu era amiga dela. Nos últimos anos de vida, ela morava perto de mim, sempre falava de uma filha que tinha criado, que amava muito. Rafaela sentiu o coração apertar. Ela falava de mim. Todo dia, dizia que você era a coisa mais preciosa da vida dela, mas que tinha cometido um erro terrível. No final, ela só falava em como gostaria de ter chance de consertar as coisas. Ela tentou consertar. Rafaela disse suavemente, do jeito que ela pôde. A mulher sorriu. Ela ia ficar feliz em saber que você a perdoou. Naquela noite, Roberto, Ivone e Rafaela jantaram juntos na casa em Alphaville. Era outra tradição que haviam estabelecido. Jantares de domingo em família. Como foi a visita ao cemitério? Ivone perguntou. Tranquila. Encontrei uma amiga da Zuleide. Me fez bem conversar com ela. Você não tem obrigação de perdoar aquela mulher, Ivone disse. Ela participou do sequestro. Eu sei, mas o perdão não é sobre ela. É sobre mim, sobre conseguir seguir em frente sem carregar raiva. Roberto pegou na mão de Rafaela. Você cresceu muito sábia, mais sábia do que eu. Por quê? Porque eu ainda sinto raiva da Cláudia. Ainda não consegui perdoar. E tudo bem, Rafaela disse. Cada pessoa tem seu tempo. O importante é que a gente não deixe a raiva definir nossa vida. Ivone olhou para a filha com admiração. Às vezes eu olho para você e ainda não consigo acreditar que você voltou. Às vezes eu também não consigo acreditar. Rafaela admitiu. Mas estou aqui. E estou aqui para ficar. Depois do jantar, os 3 se sentaram no jardim. Roberto havia reinstalado o balanço da árvore, e Rafaela se balançava suavemente enquanto observava as estrelas. Sabe o que eu estava pensando? Ela disse. O quê? Roberto perguntou. Que talvez eu tenha sido sequestrada, mas não fui roubada. Como assim? Eu fui levada da minha família, mas nunca perdi minha essência. Nunca perdi quem eu realmente era. E no final, essa essência me trouxe de volta para casa. Ivone se aproximou e se sentou no balanço ao lado. Como você consegue ser tão positiva depois de tudo que passou? Porque eu aprendi que a vida é feita de escolhas. Posso escolher ser amarga pelo que perdi ou grata pelo que encontrei. Escolho ser grata. Roberto olhou para as 2 mulheres mais importantes da sua vida e sentiu uma paz que não experimentava há décadas. Sabe o que mais me impressiona? Ele disse. O quê? A Isadora que eu perdi era uma criança doce e corajosa. A Rafaela que eu encontrei é uma mulher doce e corajosa. Apesar de tudo que aconteceu,
Você continuou sendo essencialmente você. Rafaela sorriu. Talvez porque as estrelas sempre estiveram lá para me guiar. Ela apontou para o céu estrelado. Mesmo nos momentos mais escuros, sempre havia estrelas brilhando. Só precisei aprender a olhar para cima. Naquela noite, pela primeira vez em 24 anos, Roberto adormeceu sem o peso da culpa e da dor. Rafaela encontrou uma família que nunca soube que tinha perdido, e Ivone reencontrou a filha que nunca tinha realmente deixado de amar, no quarto que já havia sido azul com estrelas douradas, e agora era branco com janelas abertas para o jardim. Uma brisa suave balançava as cortinas, e na mesa de cabeceira, um exemplar amarelado de Estrelas no Jardim esperava para ser lido mais uma vez, não mais como eco de um passado perdido, mas como promessa de um futuro repleto de luz. Algumas estrelas, afinal, nunca param de brilhar. Elas apenas esperam o momento certo para serem encontradas novamente.